Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um react de uma podcast do Primo Pobre do canal The Milionário Brasil, tá? Então pessoal, o título do vídeo é Seu Dinheiro Vai Sumir da Sua Conta. Eu quero reagir e trazer a minha opinião com vocês vendo o vídeo também, trazendo um vídeo rapidinho para vocês, um resumão. E quero que vocês acompanhem para estar com uma cabeça diferente até o final do vídeo. Me deixa nos comentários o que você achou desse vídeo do Primo Pobre, que é um incentivo para muita gente que está começando, principalmente está sendo para mim, que estou no começo do canal. Pessoal, já vamos reagir ao vídeo dele. Ele vai trazer sobre finanças em si, renda extra um pouquinho, vai trazer sobre o dinheiro do Brasil daqui a uns anos, vai trazer a situação do Brasil, sobre o Drex, que também é uma coisa importante, mas já saiu de moda, ninguém fala mais, mas tá ali ainda, não sumiu. Vamos entrar aqui no vídeo já. Tendência de globalização, né? Tem uma, não sei, né? Você já tava conversando com aquele professor Ricardo Marcílio, né? Sobre, será que algum dia vai ter uma moeda global? Eu não sei se a moeda global será uma realidade pra todos, mas que ela vai existir, vai. É. Mas assim... Bitcoin, tá? Bitcoin. Então, cara, se tivesse alguma dica não, mas assim, se eu falaria pro Luiz há uns 5 anos atrás, eu falaria pra ele, estude Bitcoin, estude bastante Bitcoin. Eu estudei assim o básico e não fiz uns aportes pequenininho, mas eu hoje falaria pro Luiz daqui a 5 anos eu estudar Bitcoin também, se não tivesse estudado já, tá? Então, invista em Bitcoin. Sim, por exemplo, quem não aceitar o Bitcoin rápido, e quando o governo vir com Drex, por exemplo? Sim, aí não vai ter o que fazer, né? Não vai ter o que fazer. Aí a pessoa vai ter que ter uma criptomoeda que ela não vai ter controle nenhum. E todas as transações serão de conhecimento do governo, o governo vai saber quanto você ganha, quanto você gasta, onde gasta, quanto gasta. Louco, né? Vai impor, inclusive, sanções, né? Uhum. A gente sabe aí do controle estatal em cima da moeda, é absurdo. É legal que às vezes, é engraçado, né? Que às vezes a pessoa fala, mas o governo já sabe tudo que eu faço. Não. Quando, por exemplo, eu tô com 50 reais na carteira, eu compro um monte de coisa, aí o governo não sabe o que eu tô fazendo. Agora, quando tudo for o Drex, o dinheiro digital, até a paçoca que eu comprar vai ficar registrado o que eu tô comprando, né? Então, realmente é uma ferramenta de controle. Tem gente que confunde, acha que o Drex é uma criptomoeda, né? O princípio da criptomoeda é a descentralização, é a liberdade, é a autonomia. O Drex, ele também é digital, mas é totalmente diferente do Bitcoin, porque no caso do Drex... Consórcio ADM vai ser totalmente controlado, no sentido de o governo vai saber tudo o que você fizer com o seu dinheiro. Então, ele também... O Drex no Brasil ia ser tipo uma criptomoedazinha, mas no lugar do real. Ia ser a moeda que todo mundo recebe por ela, não vai existir mais real. Ia ser só Drex. Então, tudo que passa na sua mão ia ter, o governo ia ter parte, assim, pelo menos ia olhar todo mundo. Então, ia ferrar com um monte de comércio que às vezes não paga o imposto de renda porque é o faturamento, não é o lucro. Ia ter que começar a pagar pelo faturamento. Aquele servente que faz uns bicos, leva as enxadas, leva as ferramentas, leva tudo e cobra uma parte em cima para cobrir aquelas coisas, vai se ferrar também. Isso vai entrar muitas coisas, tá? É digital, mas ele não é uma criptomoeda, porque criptomoeda tem esse princípio, né, da descentralização, de não pertencer a ninguém, de não estar sob controle de ninguém a não ser eu mesmo. Mas vamos ver, né, também tá enrolando esse Drex aí, falaram no começo do ano passado, final de 2024 vai sair, aí postergaram de novo. Acho que até 2026 sai. Vamos ver, né, como vai ser. Até 2026 até 2027. E aí tem gente falando, mas se eu não quiser usar o Drex? Cara, o governo vai pagar aposentadoria em Drex, que é questão de tempo pro governo cobrar imposto pra todo mundo. Mano, o governo tá querendo cobrar imposto de bet e tal, você acha que não vai cobrar imposto de criptomoeda? Ainda mais sabendo que criptomoeda não para de crescer. Cada vez mais vai ter muita gente ganhando dinheiro e o governo vai querer uma fatiazinha ali. Só que tem países que tem mais imposto que aqui. A grande diferença é a qualidade de vida que a gente tem pelo tanto que a gente paga de imposto. Então, tipo assim, pagar 30% de imposto, beleza. Só que eu tenho que pagar um plano de saúde porque a saúde pública é um lixo. Pagar 30% de imposto. Só que eu tenho que pagar a escola particular porque a escola pública é um lixo. Então a questão não é nem pagar o imposto. A questão é pagar o imposto e não ter uma qualidade de vida decente. Aqui no Brasil a gente se prejudica de duas formas com relação ao imposto. Primeiro, com relação ao imposto que a gente paga, descontado do nosso salário. E segundo, é o imposto que está embutido em tudo que a gente compra. Uhum. Por que a gasolina é tão cara aqui? Imposto? É aquele negócio, né, gente? Mas por que tem tanto imposto? Gente, tem o SUS ali. Não. Tem o SUS. Ali a gente ganha SUS. Nos Estados Unidos tem SUS? Nos Estados Unidos não tem SUS, tá? É isso aí que muita gente fala, mas assim, a gente vai lá no SUS, é uma porcaria, ninguém te atende. Então fica meio complicado fora de mão, sabe?
só porque tem SUS eu tenho que pagar 20 e poucos por cento de imposto de tudo que eu ganho. Fica difícil para todo brasileiro, tanto rico, tanto pobre, tanto classe média, todos. Por que o carro é tão caro? Imposto. Então, além da gente tomar uma facada de imposto do nosso olerite, lá do nosso salário, a gente ainda paga muito caro por coisas que deveriam ser bem mais baratas, mas que são caras porque tem muito imposto em cima dos produtos e serviços. Então, a gente se ferra de muitas formas, né? Tipo assim, as coisas estão aumentando 20%, 30% no ano, e o salário brasileiro aumentou 3% de dissídio, de reajuste, no dia 1º de maio. Uhul! Qual que é o meu reajuste? 3%. Caramba, né? Então, cada vez mais as coisas estão muito mais caras, e cada vez mais a gente compra menos coisa, a gente tem um menor nosso poder de compra de tudo, né? Então, aí reforça, né, a importância de investir. É um negócio que eu ia falar da aposentadoria, né? Cara, que eu tinha comentado, né, que o planejamento do brasileiro é trabalhar até 65 para se aposentar. Em janeiro, o presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, né? O presidente do TCU, que é quem cuida das contas públicas, das contas do governo e tal, ele falou isso. Só dá um Google aí que você acha na tua casa. Se nada for feito, daqui a 5 anos, as aposentadorias vão parar de ser pagas. Se nada for feito, o que ele tá querendo dizer com isso? Tá querendo dizer que assim, a conta não tá fechando. Cada vez tem menos gente trabalhando. Tanto isso que saiu agora do INSS, daquele rombo de não sei quantos milhões do INSS. Imagina quanto tempo não fazia isso aí escondido e ainda não foi pego. Quantas coisas tem escondida, quantos bilhões de reais tem escondido aí por causa do INSS. E, gente, vamos concordar aqui. Antigamente, daquelas famílias, nascia 10 pessoas por família. Ah, quantos filhos tu tem? Quantos filhos a avó tem? 10. E quantos filhos tu tem? Eu tenho 3, 4. Aí, quantos os teus filhos têm? Aí, meus filhos têm um filho. Ou nem filho tem, sabe? Então, cada vez está diminuindo mais. Eu falo com meus amigos, que são mais novos, 20 anos, 25. Pensa em ter filho? Não, não pensa em ter filho. Cara, aí tá só piorando assim, piorando. E a gente vê que o INSS é uma pirâmide. Antigamente tinha muita gente para pagar os poucos velhinhos. Hoje tem muito velhinho e pouco adulto, adolescente, para pagar esses idosos. Então, uma hora ou outra vai colapsar. E bem que o gerente ali do CPU falou, vai dar ruim, não vai dar bom isso aí. Isso aí é uma pirâmide. Trabalhando como CLT, então tá entrando menos imposto. Cada vez tem mais idoso, então é muita gente para receber aposentadoria e pouca gente contribuindo. Deixa eu ver, bota aí. Isso aí mesmo, ó. O presidente do TCU revela colapso iminente da Previdência e risco de não pagamento das aposentadorias daqui a 5 anos. E não é discurso de direita, de esquerda, é o presidente atual do Tribunal de Contas falando isso. Meu Deus, né? Então você vê que começa a ser preocupante não só pra quem quer se aposentar, mas até pra quem já se aposentou. Uhum. O cara já tá aposentado e ele corre o risco de, como o cara aí fala, se nada for feito, daqui a 5 anos, as aposentadorias de quem trabalhou a vida inteira pra ganhar uma aposentadoriazinha não serem mais pagas. Tem a tal da geração nem, né? Que essa geração é que nem trabalha nem estuda. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem jovem que não trabalha nem estuda. Por que isso? Ah, cara, aí tem uma série de fatores, Pode né? falar, eu tenho uma curiosidade, entende? Essa geração nem é tapada? Ou o pai deles que é tapado? Entende? Pô, por que você tem um filho de 22 anos e não manda o moleque trabalhar? Pô, eu trabalho desde os 9 anos, com coisa informal, vender geladinho e tal. Trabalho mais formal desde os 14, estagiário na Caixa Econômica. E meu pai e minha mãe sempre incentivou, não, vai trabalhar, filho, isso aí amadurece, isso aí enobrece, né? O homem. Agora, tem uma questão assim, pô, mas essa cambada é vagabunda, hein? 24 anos, não quer trabalhar nem estudar? Tá, mas e o pai deles, não tá falando nada? Deixa o moleque no quarto? Então, às vezes, eu acho que tem uma geração de pai bunda mole, entende? Que é frouxo. Vai trabalhar, vagabundo. Hoje eu tenho 24 anos, barbado aqui, fica jogando videogame o dia inteiro. Cara, você pode ter o desejo que for de ficar rico. Se você não tiver uma boa estratégia pra alcançar isso... Olha, eu fiquei milionário com dropshipping e agora eu quero fazer uma loucura. Eu mesmo vou construir a sua loja profissional, já colocar... Você vai ser um fracasso. Então, assim, eu gosto de perguntar pro meu público, porque não é gostoso ouvir as coisas que eu falo. Por exemplo, eu chego e falo assim, você quer sair da pobreza? Vai fazer renda extra. Pô, não é gostoso. Pô, queria ganhar dinheiro, você tem que fazer renda extra, você tem que trabalhar. Então, muita gente critica quando eu falo, vai fazer renda extra depois do trabalho. Pô, Duda, não é justo. Tá bom. Qual que é a sua estratégia, então? Já pensando em tudo que tá aumentando. Cara, eu vou fazer uma renda extra. Agora a gente tem um campeonato, eu sou professor de vôlei. A gente tem um campeonato onde a gente junta bastante criança, a gente faz o campeonato pra criança. Minha namorada fica vendendo as coisinhas lá, brigadeiro, pirulito, bolo, bala fina e etc. Cara, eu faço isso aí há 1 ano. Ganhei bastante renda extra com isso. Cada vez que eu fazia, ganhava 300, 400 pila de renda extra no dia, né? Ganhava no dia isso. E, cara, toda a vida que eu ia comprar, tava ali, ó, um pouco mais caro, a mesma coisa, um pouco mais caro.
desse ano pra cá, eu fui mês retrasado, eu peguei a comandinha, a nota fiscal das duas, cara, todo produto era R$2, R$3 de diferença, R$1,50, R$2, cara, absurdamente desigual o preço do começo do ano pra cá. Em pouco tempo o nosso dinheiro desvalorizou muito. No mês 2 a gente teve uma das maiores inflação desde 2002 e o Brasil está cada vez indo mais pro buraco. Então, ou todo mundo começa a aprender sobre educação financeira e ir contra o governo, que ainda não ir contra o governo, pelo menos pensar um pouco, não ir contra o governo, não precisa ir contra o governo, mas pensar o que é certo ou errado, porque tem gente que está indo, eu sou de direita, eu tenho que ser Bolsonaro, eu tenho que defender tudo que ele defende. Não, não precisa, tem que pensar o que a direita pensa e o que a esquerda pensa e ver qual você acha certo ou errado, tá? Mas que ainda não, os números em si não mentem. A gente está indo para um buraco. Porque não adianta falar, eu não, que nem você falou, eu não quero ser CLT, eu não quero vender paçoca, eu não quero fazer Uber e eu não quero empreender. Tá, o que é então que você quer? Você só quer, mas não sabe qual que é o caminho, entende? Faz uma coisa, vagabundo, caramba, vai fazer, né? Eu não concordo com o Duda. Tá, você concorda com quem? Você tá seguindo o conselho de quem? De ninguém. Então você tá com desejo de sair da pobreza, mas você não tá com estratégia traçada nenhuma. Você não sabe, eu vou fazer isso, depois eu vou alcançar isso, até chegar nesse ponto e estourar. Não tem o que fazer. Então a gente é vitimista. Que quando chega eu falo, não, você tem que fazer uma renda extra. Esse cara aí é louco. Olha o tanto que eu trabalho e não vou fazer renda extra. Tudo bem, mano, mas o que é que você quer fazer então que vai mudar da tua vida? O governo não vai te dar nada. Não. Olha o tanto que eu trabalho e não vou fazer renda extra. Tudo bem, mano, mas o que é que você quer fazer então que vai mudar da tua vida? O governo não vai te dar nada. Não vai. Você acha que o Lula ou o Bolsonaro, fião, eu vi que o teu saldo aqui tá baixo, eu vou dar uma verba aí. Não vai? Né? Então a gente tem que trazer a responsabilidade e pensar qual que é a sua estratégia. É estudar? É fazer uma renda extra? É estudar pra concurso? É empreender? Pobreza o resto da vida, né? Porque no começo do século passado, a expectativa de vida era super baixa. A pessoa vivia até 40, 50 anos. Hoje a pessoa tá vendo até 70, 80, sei lá quanto, né? Então, cada vez mais a gente tem idosos, e é bom, só que é muita aposentadoria pra ser paga, e cada vez a gente tem menos gente trabalhando, a geração neném, a pessoa que é PJ, a pessoa que não paga imposto e tal. Então a conta não vai fechar, e aí vamos ver bendita essa reforma da Previdência aí que estão falando, né? Vamos ver se vai lascar mais a gente ainda ou se vai ser realmente algo bom. Porque também não adianta eles falar, vamos resolver isso, vamos aumentar o imposto de 30 pra 40, pra poder pagar os aposentados, né? Então vai ferrar do mesmo jeito muita gente, né? Por isso que o pessoal fala que o INSS é uma pirâmide. Pirâmide é o quê? É quando você tem um sistema que depende de pessoas entrando pra pagar quem já tá lá, né? O INSS é isso, depende de pessoas trabalhando pra pagar quem já se aposentou e não tá trabalhando mais. Mas, como o cara aí falou, vai dar ruim, né? Então, se prepare. Sei lá, não tem camisinha, sabe essas coisas? Não gasta com isso, né? E acaba que vai nascendo, não é nem planejado, é porque nasce mesmo, né? Mas acho que tem que haver uma organização. Tudo isso tem a ver com planejamento financeiro, né? Independente se você quer ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos, você tem que fazer os cálculos pra ver quanto que você vai conseguir, né? Fazer isso não é só questão de ser pobre, uma pessoa classe média baixa, uma classe média também, é questão de se pensar, porque hoje em dia é um filho, né? Vai grana, né? Eu não tenho filho ainda, né? Mas eu tenho vários amigos que têm preocupação com escola particular, de querer, porque, na minha época tudo bem, mas hoje não tem como mais. Então, é um gasto muito alto. Ou então, por exemplo, tem cara que é pobre pra caramba e quer ter 7 cachorros. Caramba, pra quê, bicho? É um canil que você tá criando aí, né? Então, tomar um cuidado com você. Não é questão de, porque eu sou pobre. A questão é que, independente de se você é pobre ou rico, tem que haver um planejamento. Não adianta ir fazendo filho, caramba, vai ficar fazendo filho até que hora? Né? Então, é uma questão de organização financeira, planejamento. Você ter... Às vezes é por isso que a gente olha tanto o brasileiro envolvido com cartão de crédito, empréstimo e devendo para Deus e mundo. Porque não tem um mínimo de planejamento financeiro, não sabe fazer umas contas, não sabe fazer umas contas mínimas básicas de matemática, não sabe o que é juros compostos, não sabe o que é CDI, não sabe o que é Selic, não sabe o que é um fundo imobiliário, uma ação, um ETF, não sabe nada. Então, cara, eu acho que o maior problema do brasileiro, que causa todo esse problema geral no Brasil, é falta de educação financeira básica. A básica mesmo, nem precisa ser a moderada para avançada. É uma básica, tu nem precisa saber de todos os investimentos. Mas sim, saber que os juros do cartão de crédito ali, de rotação de cartão de crédito, é muito maior que os juros que tu fosse aplicar numa poupança. Que muitos que botam dinheiro lá na poupança nem pensam nisso. Não, mas meu dinheiro está separado na poupança. Cara, não importa, tá? Se não tem uma educação financeira básica, uma cautela nos seus investimentos, no seu dinheiro, quando sabe gastar, quando sabe poupar, não tem pelo menos 20% do salário poupado para ir para conta, então acaba sendo uma merda colapsa no Brasil. Um colapso de merda no Brasil. Uma bolha que está cada vez abrindo mais e uma hora vai estourar. E a gente que vai pagar a conta, nós vamos pagar com imposto. Então a gente não pode fazer nada, só tentar ajudar. E eu aqui nesse canal estou tentando trazer vídeos
para ajudar vocês, pelo menos quem não sabe de investimento, quem sabe agrega um pouquinho mais de valor, mas quem não sabe, cara, já começa a pegar essas dicas, ó, começa a pegar essas dicas, não deixa passar. Pega, coloca tudo no cérebro, pensa a próxima vez que gastar numa besteira ou alguma coisa, você podia estar colocando uma caixinha, guardando em algum investimento que rende 100% do CDI e sendo melhor a cada dia, tá? Se você quer saber mais sobre investimento, quer acompanhar minha carteira do rumo aos 100 mil reais com 20 anos de idade, se inscreva aí no canal, deixe seu like e bora para os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo e fala aí outros vídeos para mim trazer aqui no canal e outras ideias também.